agradeço muito as duas professoras e eu fui fazendo algumas conexões aqui, algumas invenções e alguns laços, né? Eu fico pensando na Ariadne podendo trazer as palavras, os conceitos, né? Porque as palavras são conceitos, e como é que tu vai reconhecendo e trazendo uns e a cada tempo e a cada possibilidade que eu tenho de enxergar e de ver, né? De poder pensar sobre elas. Então, essa movimentação é muito interessante, e cochichava eu e a Neuza, nossa, quanta coisa a gente fez, e muitas tendo que fazer tudo muito rápido, nós aqui, em termos de Brasil, em termos de Porto Alegre, olhando, às vezes, histórias que aconteceram com mais vagar em outros lugares, né? Eu fiquei pensando também no que a Neuza vai trazendo sobre essa ideia do aprender como ferramenta fundamental, como lugar que nos coloca. E lembrei de uma cena. Eu fiz grupo didático terapêutico com a Alicia durante 12 anos, mas eu me lembrei da cena primeira, do momento primeiro que eu encontrei com ela enquanto terapeuta, enfim, né, porque antes eu já lia, mas aquele momento, aquele dia, aquele encontro em 1991, quando a Alicia começa a trabalhar e ela traz o livro, que era Inteligência Aprisionada, onde ela tinha, na página inicial, a história, e contava a história da sobrinha perdida, a sobrinha que ela buscava encontrar, a sobrinha que era bebê, né? Que a irmã dela, o cunhado e outros tantos professores haviam sido assassinados, professores universitários que haviam sido assassinados na ditadura da Argentina. E aí ela traz aquela cena para nós, pessoas diversas, várias mulheres, quase todas mulheres, e cada uma começa a lembrar coisas. E eu estou aqui fazendo, né, uma invenção daquela cena primeira, e aí eu olho para o lado, a amiga que tinha um pai general, para o outro lado, a amiga que tinha sido torturada, a Nilce, que tinha sido torturada, foi torturada na ditadura, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, uma pessoa muito forte, e eu lembrava de mim, aí cada uma foi lembrando, e eu lembrava de eu criança e que eu não podia dizer. O que tu não podia dizer? Eu dizia, não sei, eu não sabia nada, eu era criança, eu não tinha nada para dizer, mas eu ouvia meus pais dizerem, não pode dizer, não pode falar. E aí eu só me lembro de uma cena da minha mãe, de madrugada, era verão, queimando na lareira livros e revistas. Meu pai tinha sido preso. E aí tu começa a juntar pontos, né? E vai juntando elementos, e me faz conexão também às questões que as duas colegas trazem hoje, com os elementos que a Elaine traz ontem, né? Onde a gente possa pensar nesse entre. Qual é o lugar, quem fala, quem nos ajuda a pensar a aprendizagem. E aí eu vou fazer um laço de novo com o Ricardo. O Ricardo, ele diz algo e ele fala sobre o aprender, mesmo que muitas vezes ele não diga dessa palavra. Ele diz assim, mais ou menos assim, não é o cérebro que aprende. E quando a gente pode olhar para esses elementos, né, e pensar sobre essa delicadeza do aprender, poder pensar quem nos ajuda a olhar. Como é que a gente olha para uma cena, para uma situação que está para além do orgânico? Porque não é o cérebro que aprende, nunca é o cérebro que aprende. Então, pensando nesses insights, nessa palavra que é uma delicadeza também, que é a palavra invenção, que é uma palavra que eu considero preciosa, eu convido vocês a pensar junto aqui com as nossas instigadoras aqui nesse momento. Obrigada às duas colegas, professoras, né, que nos levaram a tantas reflexões, a fazer tantos laços, né? E eu gostaria, né, de, se possível, Ariadne, ter um pouco mais sobre as questões da educação especial na Espanha hoje, né? Porque foi onde você chegou perto e não conseguiu. Então, se você puder traçar um pouquinho mais sobre isso,
E com relação à fala da Neuza, eu fiquei me perguntando, né, fazendo as minhas conexões, os meus laços, sobre como tem sido aprender a ser professor especializado. Como é que são essas cenas do aprender? Professor especializado em educação especial. Bom dia a todos, em especial à mesa. Lembrando do meu trabalho de TCC, onde eu fiz um memorial formativo das minhas lembranças de como eu cheguei até aqui, né? Ver na fala dessas professoras um pouquinho desse processo me clareia um pouco mais dessa minha busca, né? E quando a professora falava nos devir nessas coisas que nós temos dentro, os signos, e que a gente sozinho não consegue, me deixa muito feliz, né? E que essa busca se clareia. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Eu não tive a oportunidade de trabalhar na educação especial na Espanha. Eu já cheguei para fazer mestrado e doutorado, né? A minha experiência com educação especial é aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Eu trabalhei muitos anos na Escola Municipal Lucena Borges. Mas do que eu conheço da prática, né, diária nas escolas, eu posso dizer para vocês assim que escolas especiais seguem existindo, continuam existindo escolas especiais na Espanha. A educação na Espanha ela está totalmente descentralizada. Vocês sabem que depois o início do período democrático significou um certo grau bastante alto de autonomia para as diferentes comunidades autônomas, né? Não são estados federativos como no Brasil, são comunidades autônomas, autonômicas. Então, elas têm autonomia sobre a questão da educação. É muito difícil falar da Espanha como um todo nesse sentido, porque cada comunidade tem a sua própria lei de educação, que obviamente tem que estar subordinada à lei orgânica do país, mas pode particularizar e pode detalhar em características, aspectos específicos de cada região. Então, na Andaluzia, ainda existem 59 centros de educação especial. Alguns centros são para deficiência auditiva, outros são para deficiência visual, né, no caso de deficiência grave, pessoa totalmente invidente, né? E existem centros para pessoas com discapacidade psíquica, se diz, né? Mas a maioria, esses centros, atualmente, no último censo que se fez, nos dados que publica o Ministério da Educação, somente um 0,4% de todos os alunos matriculados dentro da Andaluzia estão matriculados em escolas especiais. Então, é um número realmente reduzido, né? É um número reduzido, a maioria deles está na escola ordinária, que se diz, que é a escola regular, né? A escola regular ela tem 4 modalidades de escolarização. Três modalidades de escolarização. Tá? A aula ordinária, que é a aula regular, que é o aluno vai na aula junto com todos os colegas da sua idade, né? E ele deve seguir o currículo normal de todos os demais colegas e, em alguns casos, se pode determinar que o aluno necessita uma adaptação curricular, que tem 2 tipos de adaptação curricular. Então, as significativas
e as não significativas. As não significativas, tu pode flexibilizar o horário, tu pode flexibilizar a metodologia de ensino, tu pode oferecer outros recursos para esse aluno, né? E a adaptação significativa já pode interferir em alguns elementos chave do currículo, como pode ser modificar ou diminuir os objetivos que tu tem para aquela etapa ou para aquela unidade educativa, né? Os objetivos e, inclusive, os conteúdos podem ser mexidos nesse tipo de adaptação. Mas ele continua indo no grupo regular dele, participando de todas as atividades, integrado, né, naquele grupo. Outra modalidade é a aula de apoio. A aula de apoio dentro da escola normal, da escola regular, né? E ele pode, dependendo das necessidades educativas, ele pode receber esse apoio dentro da aula. Uma professora de apoio entra dentro da aula e fica com ele durante as matérias básicas, que são língua e matemática, basicamente, essas duas línguas, né, essas duas áreas de conhecimento. A professora de apoio entra e ajuda, ou, em alguns outros casos, se formam grupos, dependendo do nível de necessidade do aluno, ele pode ir a uma aula de apoio fora do grupo dele. Mas todas as demais áreas do conhecimento ele deve trabalhar junto com o seu grupo regular. As atividades de educação física, de música, de artes, etc., ele deve trabalhar dentro do grupo dele. E uma terceira modalidade dentro da escola regular seria uma aula especial. Daí já não é aula de apoio, não é só um apoio eventual, um apoio que dura durante um tempo de necessidade e aquilo pode se extinguir com o tempo. Já é uma aula especial, né? E obviamente não são todas as escolas que contam com esse tipo de aula, né? A escola tem que contar com isso e elas são indicadas normalmente para aquele grupo de alunos que o desfase curricular exige uma adaptação significativa, né, com mudança de objetivos, de conteúdos, mas adaptada, individualizada para o seu caso específico, né? Eu vejo isso e digo assim, sim, muita integração, mas aqui nós estamos falando de aula especial, como teve na época quando ainda não se tinha feito essas transformações aqui, né? A gente tinha as escolas especiais e tinha a classe especial dentro da escola regular. Não foge muito dessa lógica, né? Mas está lá dentro da escola regular, ele vai no recreio, ele se relaciona, né? As pessoas se relacionam entre si, mas não está dentro de um grupo regular de aula. Qual é a crítica que eu posso fazer? Como é que eu vejo isso, além disso que eu já comentei? Acho que falta uma mudança de paradigma dentro da escola, né? Não adianta não é suficiente que essas crianças estejam fisicamente dentro dessa escola. É necessário que essas crianças estejam emocionalmente acolhidas, se sintam confortáveis nessa escola. Então, o que as pessoas, os professores em geral, as famílias se queixam, é que diz, sim, ele vai à escola regular, mas ele come a merenda dele sozinho, lá num canto do recreio. Ele vai, então, assim, tem crianças com autismo na escola regular, tem crianças com transtornos graves, né, difíceis, com bastante defasagem vamos dizer assim, do nível cognitivo da maioria dos colegas de aula. E, então, é uma pessoa que não tem relações sociais, não tem relações de amizade. Ela está indo, mas ela está indo sozinha, né?
Inclusive, se o número de crianças com necessidades educativas especiais dentro da aula é mais de 1 ou 2 alunos, as famílias reclamam. Estou falando do ensino público, né? Na Espanha, o sistema educativo tem 3 tipos, né, de titularidade. Então, temos as escolas públicas, 70% dos alunos de todas as faixas etárias estão matriculadas no ensino público, é majoritário o ensino público na Espanha, né? Só um 30% está em escolas particulares e outra modalidade que tem lá, que é a escola concertada. A escola concertada é uma misturinha, assim, né? A escola concertada ela é particular, era uma escola particular e que recebe, ela se submete, vamos dizer assim, a algumas regras da administração pública, então ela recebe subvenção, né? Normalmente os professores são pagados com dinheiro público, mas o edifício físico, né, e as outras coisas são pagadas pela escola. Pagado, obviamente, com uma mensalidade que os pais pagam, né? É mais barata a mensalidade que uma escola particular, mas pagam, né? Não é pública. Então, normalmente, muito poucas escolas concertadas abrem linha para receber crianças com necessidades educativas especiais. O que mais que eu posso contar? O que normalmente a gente escuta do professorado, quando fala dessa questão, é a sensação de falta de preparo. Antes do espaço europeu de ensino superior, a formação dos professores era feita a nível universitário, os professores de primária, de infantil, os professores de música, do nível de primária, de artes, de educação especial, eram feitos dentro de 3 anos de formação universitária. Era uma diplomatura. Então, os professores de educação especial, durante 3 anos, tinham formação específica para trabalhar depois com educação especial. Faziam um concurso diretamente para isso, né? Agora não, agora é educação primária, e aí eles fazem 3 ou 4 cadeiras relacionadas com a educação especial, que normalmente é de informação técnica, informação quase médica, sobre cada um dos tipos de dificuldade que possa existir, e depois eles fazem o estágio. Isso conforma o que é a menção de educação especial. Então, se reduziu a formação bastante. E os professores, quando entram em classe, eu sempre digo para os meus, no primeiro ano, que eu pego eles no primeiro ano, primeiro semestre, então, bem verde. Daí eu digo assim, vocês não pensam que vocês vão ir para o paraíso e chegar lá e encontrar todos os alunos bem iguaizinhos, assim, como se fossem. Não, um grupo de alunos não é um rebanho de ovelha que a gente vai tocando. Ali vai ter aluno com síndrome de Down, vocês podem ter aluno com uma desvantagem socioeconômica enorme, que vai influir também na aprendizagem dele. Vocês podem ter aluno com dislexia, pode ter um abanico, um leque, né? Então, tem que aprender a lidar com tudo isso, porque todo mundo aprende. Mas a dificuldade assim, de aceitação também do professorado. Mas eu vou fazer um gancho com o que tu falavas aí, Ariadne, porque a professora fala sobre a questão mais específica dos professores de educação especial. Eu não tenho formação nessa área, mas como psicóloga, quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu fui uma grande encaminhadora de crianças para a classe especial. Talvez uma das perguntas, né, mais contundentes que me tenha surgido, isso era nos anos 70, vocês não fariam mais essa pergunta, é que, na medida que eu usava toda a textologia que eu tinha aprendido na psicologia,
eu me deparava que exatamente as crianças que eu estava encaminhando para a classe especial, elas eram todas, se eu pensasse na rede de ensino daquela cidade onde eu morava, elas eram todas das escolas periféricas. Né? Claro, era muito óbvia a resposta, né? E talvez essa pergunta que eu comecei a me fazer me fez logo chutar o pau da barraca e passar adiante. E quando eu venho para Porto Alegre para trabalhar aqui na SMED, é uma das coisas que mais me surpreendiam, e a palavra é bem esta, era quando escutava as professoras de educação especial, porque eu fiquei gerenciando um setor que a educação especial estava junto, né? As pessoas me contavam da sua formação de um jeito em que não aparecia nada que falasse sobre o ensinar. Isto me surpreendia muito. As pessoas elas eram capazes de me descrever nos mínimos detalhes todas as síndromes que naquela época existiam, não é? E assim, é assado, reage assim, funciona aqui, remédio tal, precisa passar pelo tal especialista, Mas, quando se fazia a pergunta sobre como tu pensas que se poderia fazer um plano, um projeto de trabalho que envolvesse a aprendizagem dos alunos que tu vais atender, a plateia ficava muda. Os grupos de trabalho com os quais a gente trabalhava na secretaria. E isto talvez tenha sido uma das coisas muito marcantes para mim em termos profissionais, Claudinha junto, que nós tenhamos conseguido reverter naquele momento. Foi reconstruir com os grupos de professores, já tinha uma escola especial aberta no município de Porto Alegre. E lá uma das coisas que nós fizemos foi recolher todos os profissionais que não eram da educação. Recolher, entre aspas. Convidamos os psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, neurologista, que estavam lotados na escola para fazer parte de uma equipe que viesse a atender não só aquela escola, mas as outras 3 escolas especiais que iriam ser abertas durante os próximos anos. E isso foi um impasse bastante grande, porque nessa discussão com os professores nessa escola, exatamente foi onde nós nos deparamos com isso que eu estou contando para vocês. Foi o primeiro lugar em que as pessoas falavam sobre, e num grau de dependência em relação aos demais profissionais, muito grandioso. Era como se não pudessem fazer o seu trabalho, e não é o interdisciplinar, não estou falando disso aqui. Tá bem? É dependência mesmo. Eu só posso atender o fulaninho na sala de aula, e a questão que, claro que nós não colocamos a questão sozinha, ela não entrou lá por imposição, já tinha um burburinho, já tinha um murmúrio naquele grupo de professores a respeito disso. O que estamos fazendo aqui, que somos uma escola e nos dizemos professores, e nós temos alunos que não aprendem e somos professores que não ensinam. Então, isso é uma grande virada, porque, a partir dali, as outras escolas que foram abertas, elas não foram abertas sem que antes os professores que foram nomeados para as escolas passassem por um período em que se fizesse toda uma discussão a respeito do que se tratava esse espaço, do que esse espaço realmente pudesse oferecer em relação a ser chamado de espaço escolar, compreendem? O que se faz aí num espaço escolar? Ele é para quê? Qual é a função social positiva desse lugar? De qualquer lugar que se chame escola. Mesmo que a gente venha conhecer toda a história, toda a arqueologia da escola,
e os espanhóis são muito bons nesse estudo, não é? Se vem a conhecer a arqueologia da escola, é necessário pensar que pode ter uma função social positiva, que não seja apenas pelo viés do controle. E me parece que isso foi uma coisa que se efetivou de uma forma muito interessante, porque o que nós fizemos foi abrir um espaço de escuta para os professores. Então, não era um espaço terapêutico, era um espaço de aprendizagem, mas se abriu esse espaço como uma coisa que realmente escuta os professores da educação especial, com todos os dilemas que ele tem, e principalmente, sobretudo, com esta questão de se colocar nesse conflito, de ser alguém que não consegue produzir aprendizagem. Agradeço aos colegas. Obrigada, Guri.